Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao vídeo de hoje. Vamos ver uma dica de final, né? Um pequeno estudo de final, numa posição muito interessante mesmo, que aconteceu num jogo entre computadores, entre máquinas. De um lado, de brancas, a famosa ou o famoso Lila Chess Zero, certo? Que é meio que parente do AlphaZero. Você lembra do AlphaZero que a gente trouxe aqui, que a gente mostrou, né? Foi uma grande revolução, tanto no xadrez quanto no conceito de inteligência artificial. A gente mostrou que ele realmente deu uma surra aí no Stockfish, e aí resolveram criar esse Lila Chess Zero por iniciativa própria, né? A galera aí resolveu criar e botou ele simplesmente para aprender sozinho. Ele foi passando com o tempo e tal, hoje está bastante forte, competindo em um nível muito alto, e aí vários jogos de exibição contra outros computadores são feitos, e esse foi um que restou numa posição muito interessante, que a gente vai discutir um pouco dela agora, tá ok? Então olha só. Bem, primeiro tudo, você já olha para essa posição, você vê que o Stockfish tem um peão a mais, certo? E tem uma frente de peões bem chatinha, né, de lidar com ela, ou seja, peões que estão realmente ameaçando vir com tudo para tentar uma possível promoção. Contudo, você tem, as brancas têm a favor delas, esse peão aqui, que também está bastante próximo e é uma ameaça constante, de modo que esse cavalo aqui fica preso cuidando desse peão. A partida, né, essa posição está totalmente empatada, certo? Para o Stockfish é bastante fácil jogar isso, porque ele tem a chamada table base, né? Ou seja, ele tem uma base de finais que mostra para ele que a posição está simplesmente empatada. Porém, a Lila Chess Zero, né? A inteligência artificial que joga contra o Stockfish, ela não tem essa ideia, porque é uma inteligência artificial, ela raciocina de forma diferente, ela não calcula na força bruta e nem tem a base de finais para ajudar. Então, como ela vai pensando, raciocinando a cada lance, né, foi muito interessante o recurso que ela encontrou, né, ou pelo menos tentou ainda lá no último minuto tentar fazer com que o Stockfish ceda aí e erre, né, cometa um erro. O que, claro, é muito difícil, mas vamos lá, olha só. A ideia do Lila Chess Zero é simplesmente tentar ganhar, certo? O Stockfish, claro, acusa empate com razão, totalmente empatada a posição, porém, o Lila não quer entregar a partida de mão beijada. E aí o que é que acontece? Bom, vamos com calma, olha só, não vou mostrar o lance que o Lila Chess Zero fez logo de cara. Vamos mostrar o que de fato não funciona, esse A8 dama aqui, tá? Promovendo para dama não funciona, depois de cavalo toma, bispo toma, a posição está empatada. Ainda que você retirasse esses 3 peões aqui das negras, ainda não era possível fazer com que esse peão aqui promovesse, certo? Então, dessa maneira, o final está totalmente empatado, tá? Ainda que tivesse esses 3 peões, esse peão não conseguiria promover. Por quê? Porque essa casa aqui de promoção do peão, né? Essa casa aqui de promoção do peão, a casa H8, ela é de cor diferente da do bispo. O bispo é de casas claras e ela é de casas escuras. Então, por causa disso, não é possível fazer a promoção desse peão aqui. O bispo não consegue escoltar esse peão, e além dele ser um peão do canto do tabuleiro. Certo, voltando aqui, de repente pode ser que tenha uma outra ideia, não é, para tentar vencer. Que tal simplesmente sair avançando o rei, né, pouco a pouco, expulsar esse cavalo daqui e então promover o peão. Olha só, vamos ver o que acontece. Se as brancas forem no seco, assim, forem secas, desesperadas, para simplesmente sair avançando esse rei sem se importar com o amanhã, vai dar errado, tá? Por exemplo, rei C3, leva um F3 na cara, assim, pá, F3. Acontece que esses 3 peões também são muito fortes, né? E as negras vão conseguindo lidar com essa ideia aqui. Por exemplo, se rei C4, simplesmente F2, as brancas têm que voltar o bispo para não ocorrer a promoção aqui das negras, né? Mas elas têm esse lance H4 aqui. E se as brancas insistem na ideia, né, com rei C5, elas levam um H3 bastante forte. Bem, se você vier para F1 para evitar a promoção desse peão ainda, G3, sacrificando o peãozinho, garanta a vitória. Porque não adianta o que acontecer aqui, né? Se o bispo toma, simplesmente cai esse peão aqui e a promoção de um dos 2 peões aqui, né, em H1 ou F1.
E se acontece de o peão tomar em G3, H2 também do mesmo jeito, nos dois peões vai acabar promovendo, negras vão vencendo esse final. Então o que é que acontece aqui? Tem algum recurso que pode ser utilizado, não tem? Tem. E o Lila Chess Zero simplesmente faz um lance muito interessante, H3. É aquele típico lance que você olha e faz, não, eu jamais veria um lance desse aqui no final do jogo, não é? Mas olha só, eu quero trazer para você essa percepção de que não que seja fácil, mas que faz sentido depois que você analisa direitinho, tá? Eu vou te mostrar um pouco do que pode vir a acontecer ou não nesses casos. Mas vamos lá. Primeiro, deixa eu só te falar também qual é o objetivo desse vídeo. O objetivo desse vídeo não é para você, tipo, ah, caramba, você tem que jogar finais como uma máquina agora. Não é nada disso. Eu acredito demais que para você ficar bem nos finais, primeiro para você jogar bem xadrez, você ficar muito mais forte, você tem que focar muito em finais básicos, principalmente como esse, porque à medida que o nível vai aumentando, cada vez mais partidas são definidas em finais de jogo, tá? Quando o nível vai crescendo, quando o seu nível vai crescendo, finais de jogo definem partidas, tá? Não é simplesmente aquela coisa lá da tática e tal. Táticas definem jogo principalmente no início, tá? Depois vai ficando cada vez mais questão de refinar os finais. Então olha só, beleza, seguiu H3 aqui, o que é que acontece? Deixa eu te mostrar uma ideia geral, tá? Vamos lá, o que é que acontece se o peão toma em H3? De repente agora, né, a ideia é que esse bispo aqui simplesmente se torna a peça mais poderosa de todo o tabuleiro. Os peões simplesmente não estão mais conectados e esse bispo agora controla casas onde esses peões não conseguem avançar, né? Tanto F3 quanto aqui a casa H1. E a ideia, por exemplo, é que, vamos lá, se as brancas continuam com rei D3, que é a ideia, né? A ideia é avançar até lá em cima, certo? E tentar retirar esse cavalo daqui. Então, vamos supor que as negras vão jogando rei E5, tentando impedir que o rei branco avance. Como seria um possível final que a gente quer, né, que as brancas conseguem vencer nesse caso? Acontece que as brancas vão vencendo nessa posição aqui, né? Se ao jogar rei C4, tá? A ideia é simplesmente ir chegando cada vez mais perto. As negras vão naturalmente tentar impedir, né, com seu rei D6. Mas aqui é que tá. Olha só. Você já ouviu falar na palavra chamada Zugzwang? Se você já é adepto, se você assiste nosso curso de finais, você com certeza já ouviu falar. Principalmente no nosso módulo de final de bispo contra cavalo, que já está praticamente todo disponível. É bom você dar uma olhada, tá? Olha só. Bispo F3 é um modo de vencer. Primeiro, você tira lances desse peão, certo? Ele avançar, vai retirando lances das negras, né? Esse cavalo não pode se mexer. De repente, do nada, a ideia é você fazer com que as peças negras não possam se mexer, e aí elas vão ter que fazer um lance que é muito desagradável para elas, que vai fazer elas perderem. Por exemplo, H2, esse rei não pode praticamente sair daqui, né? Porque o cavalo e o rei vão colocando uma barreira contra o rei das brancas. Então, depois de H2, bispo B7, é só ficar com o bispo aí nessa diagonal. H4, bispo F3, H3, as negras ficaram sem lances. Então, depois de bispo B7, elas têm que jogar rei D7, permitindo que o rei das brancas suba. Depois de cavalo E6 cheque, rei B6, não adianta. Cavalo C7 volta, permite um pouco você controlar a casa de promoção, beleza, mas tem um método de vencer, né? É só não entregar esse peão aí, muita calma. Bispo F3 é o modo correto, tá? Agora aqui você tem duas opções. Por exemplo, se o rei vem para a casa C8, como você vence? Fazendo zugzwang, né? Jogando o lance bispo C6, esse rei não consegue ter acesso a essa casa aqui, que é de fato a casa D7, e aí vai acontecer, né? Depois disso, você vai poder ir forçando, por exemplo, depois que o rei não pode ir para a casa D7, então se o rei vier para cá, você simplesmente avança, tá? E vai pouco a pouco retirando essas casas, né? Você agora retirou essa casa aqui do seu rei, e aí esse cavalo vai ficar desprotegido e você vai poder tomar ele. Então as brancas vão vencendo. Se nesse caso aqui, depois de bispo F3, a gente viu com rei C8, se o rei subir para a casa D6, não tem problema, você espera mais um pouco com o seu bispo, tá? Ops, não jogando
bispo B7, perdão, você joga rei, espera com o bispo aqui embaixo, jogando rei B7, e aí depois que o rei vier para casa D7, só então você faz um lance engraçado. Simplesmente bispo H1, um lance qualquer com o seu bispo, certo? E depois de rei D6, quando essa casa estiver livre, você só então traz o bispo para cá, né, cai naquela mesma técnica do Zugzwang, o rei vai ter que sair de perto do cavalo, e aí é só tomar o cavalo e avançar o peão muito em breve. Ok? Então a ideia básica é essa. A gente já viu que tem algum jeito aqui que funciona, né? Com esse lance H3. Se as negras colaborarem, se elas forem fazendo lances como esse. Mas, mesmo assim, o Stockfish insiste que é um final empatado e foi lá e simplesmente tomou. Peão tomou em H3 e agora pronto. Agora tá tudo lascado. Agora vamos ver quem engole quem, né? Nessa história, quem captura quem. Vamos lá. O Lila Chess Zero simplesmente seguiu com o rei D3. Até aqui padrão, como a gente viu antes, certo? Porém agora, nada de rei E5. Rei E5 é uma linha perdedora, né? Como a gente viu. O lance correto que o Stockfish faz, né? E que de fato é muito complicado de ver, mas que, bem, como eu disse a você, o objetivo desse vídeo não é só fazer você, tipo, ah, caramba, você tem que pensar como uma máquina e tal, não. Mas o princípio do final do jogo é você cada vez ver mais vídeos de finais, você ir estudando alguns finais, né, vendo estudos, estudando finais básicos, porque você tendo um final básico em mente, né, finais básicos, finais-chave, quando você está numa posição, você vai procurar fazer uma transição para esses finais básicos, certo? Você está jogando, você vai tentar, né, procurar na sua cabecinha lá, na sua base de dados, você vai procurar aqueles finais básicos, você vai procurar transpor aos finais básicos. Então vamos lá, tudo questão do final básico, preste muita atenção. Olha só, rei D3, certo? E se você não viu ainda nenhum desses finais básicos, você vai estar vendo a primeira vez agora, e aí você vai poder, quem sabe, utilizar em alguns dos seus próximos jogos. Então preste muita atenção. H2, simplesmente sem se importar, né, de trazer rei para cuidar de cavalo e tal, não tem nada disso. Simplesmente H2, sem se preocupar. Ok, o rei vai subindo para casa C4. E aí simplesmente rei G5, tipo, ah, tu vai tentar subir, beleza, eu simplesmente vou trazer meu rei para cá e vou escoltar meu peão para promoção, tá ok? Vamos ver. Ok, rei vem para a casa C5, certo? Rei G4, rei B6, foi o que seguiu na partida. E aqui que tá. Com o rei aqui na casa G4, as negras podem jogar o lance F3, né? Foi o que de fato o Stockfish jogou. E simplesmente fazer com que essa diagonal fique bloqueada. E aí agora existe a ameaça real de promoção no próximo lance. Contudo, ainda tem uma pequena tática, né? Aqui as brancas, ou seja, o lila jogou bispo toma em F3 cheque. Depois de rei toma em F3, rei toma em C7. E aqui é muito interessante. Porque, de novo, você tem que estar muito atento nesses finais de jogo, certo? Você de negras, por exemplo, você jamais poderia promover para a dama, porque você está numa chamada posição ruim, né? Seu rei está horrivelmente posicionado nesse caso, e aí, depois disso, as brancas estariam ganhando sua dama aqui, porque você não teria como defendê-la. Então tem que ter muito cuidado nesse final de jogo. Aqui, o lila foi bastante safado, foi bastante estrategista, né? Mas, mesmo assim, ainda está empatada essa posição. Preste muita atenção no porquê. Nada de H1 promovendo, simplesmente rei G2 chegando perto e agora sim ameaçando a promoção. A8 promove para dama. E aí você pensa, ah, mas Renan, beleza, rei G1. Mas Renan, como assim? O lila, né, um computador de alto nível, inteligência artificial, com uma dama, não consegue vencer com esses dois peões aqui? A resposta é não. Tá? Por quê? Porque esse rei está muito distante, por exemplo, para forçar alguma coisa aqui, como a gente vai ver depois, certo? E aí, tem também a questão de que esse peão aqui, né, peões de bispo, peões de torre, eles são muito ruins quando o rei está distante. Eles têm aquelas chamadas exceções, né? Por exemplo, a gente vai notar, tá? Por exemplo, não adianta você saída dos cheques com dama 1, por exemplo, rei G2, saída dos cheques, porque, olha só, você vai chegando perto, tentando chegar perto, mas não tem condições de você dar um cheque, por exemplo, com o rei em G1 e a dama aqui em G3, tá? Você não tem, por exemplo, um cheque aqui em G4 nessa posição, tá? Que eu vou botar de azul aqui, pronto. Você não tem um cheque aqui em G4, por exemplo, porque esse peão está guardando, certo? E o que é que acontece? Vamos supor que você tomar o peão. Se vamos supor que você tome o peão, certo? Vou colocar uma posição hipotética aqui. Você toma o peão e tal.
Aqui o rei aqui promoveria, né? Mas vamos supor que você saia dando cheques, certo? E aqui vou fazer um lance bem aleatório, tá? Por exemplo aqui, só para ter uma ideia de como seria essa posição, porque ela está empatada nesse caso aqui. A gente não tem ainda o módulo de finais de dama contra peão e tal, mas eu vou te mostrar. Eu acredito que pode ser que tenha, não lembro se tem ainda em transição de final de peão para peças ou peça para final de peão, enfim. Convém você dar uma olhada lá. Olha só, nesse caso está empatado porque vamos supor que dê cheque aqui, certo? E aí o rei vem para cá. O que é que acontece? Se você se manter aqui nesse caso, o rei vai estar afogado, não é? Então vamos supor que você deu um cheque, o rei vem para cá, ameaçando a promoção, você dá um cheque aqui e o rei vem para cá. Não tem como você ganhar, porque se você vier para cá, por exemplo, né, o rei vai estar afogado, certo? Diferente de que quando você tinha o peãozinho aqui. Imagina que tem um peão aqui nessa casa em vermelho, certo? Por exemplo, nesse caso aqui. Vamos supor aqui, rei G2, certo? Vamos supor que a gente consiga... Deixa eu só mexer as peças um pouquinho aqui, tá? Então vamos supor que eu tô aqui, certo? Vamos supor que o rei simplesmente deixa eu dar esse cheque aqui, certo? Então, vamos lá, cheque, rei aqui, cheque, rei aqui. Vamos supor que agora nesse caso aqui, tá? Nesse caso agora, a gente chega numa posição em que existe um peão a mais no tabuleiro. Então, as brancas poderiam simplesmente chegar e colocar a dama delas aqui na casa F2 sem nenhum problema. E agora não teria mais o perigo de afogamento, né? Porque, beleza, essas duas peças não têm lances legais para fazer, mas essa tem. E aí, depois disso, poderia acontecer o checkmate. Isso acontece para praticamente qualquer peão que está aqui, tá? Peões aqui, 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 enfim. Peões em muito canto, tá? Peões em praticamente quaisquer desses casos. Se as brancas conseguirem, por exemplo, chegar nessa casa G3 com o cheque, o rei em G1, elas conseguem fazer isso. Porém, como eu estava dizendo a você, tá? Nessa posição aqui, não tem como as brancas forçarem esse cheque, tá? Não tem como as brancas forçarem esse cheque em G3 com o rei em G1, tá? Para tentar vencer. Por quê? Porque elas não têm de fato o cheque aqui na casa G4. Isso acontece para muitos outros casos também, com peões em várias outras casas, tá? Como a gente vai ver. Contudo, o que é que acontece? Deixa eu só... Né, uma pequena reviravolta aqui. Vamos supor que você está nessa posição aqui, tá? Agora, essa é uma posição interessante, é uma posição muito interessante, porque, por exemplo, vamos supor que você vai jogando, tá? E acontece de as brancas conseguirem, por exemplo, chegar numa posição onde elas conseguem dar esse cheque aqui em G3, certo? Aqui é muito interessante porque esse peão também parece estar muito próximo da promoção e parece que as brancas não vão conseguir vencer esse jogo, mas tem um modo muito instrutivo que, de fato, como eu disse, vai agregar bastante valor na sua base de dados de finais, para você ter em mente esse padrão de vencer jogos. Vamos lá, dama G3, o rei vai tentar vir para cá, né, para se manter aí na pendura, né, naquela casa onde ele vai tentar jogar para o afogamento. Depois de rei H1, o macete é simplesmente trazer esse rei para cá. E é muito sutil isso, tá? Não é sempre que se consegue notar isso, mas em alguns tipos de finais, principalmente nessa casa aqui, E3, quando o peão está nessa casa, E3, é possível trazer o rei que está, por exemplo, lá longe em C7, é possível conseguir trazer ele em segurança e vencer esse jogo, tá? Totalmente vencedor esse final. Por exemplo, depois de rei D6, E2, único lance das negras, rei E5, único lance das negras, único lance legal é promover, as brancas tomam com cheque, o rei vem para G2 e aqui você pensa, as negras vão promover. Isso é verdade, totalmente verdade, porém não vencem, quer dizer, não conseguem empatar, elas simplesmente não conseguem. Por quê? Preste muita atenção. Rei F4 é o lance simplesmente vencedor, o rei consegue chegar na casa F4 a tempo e nesse caso as brancas vencem. Por exemplo, depois de promover para dama, tem muitas tem muita opção de lance vencedor por sinal, mas o mais rápido é o dama E2, né? Se o rei vier para casa G1,
que é o principal. Por exemplo, se o rei vier para a casa aqui, né, para a casa H3, por exemplo, você simplesmente vem com cheque, certo? Depois que o rei vier para cá, mate, ok? No cantinho do tabuleiro. E se o rei vem para a casa G1, simplesmente rei G3 garante a vitória. Por quê? Preste muita atenção. Essa dama não tem nenhum lugar para dar um cheque no rei e ameaça-se o mate aqui na casa F2, certo? Então, a única forma de postergar o mate é ou de fato entregar a dama, por exemplo, com dama H4, você prolonga por uns 3 lances mais ou menos, né? Você vai promover, mas esse rei tem 2 casas para andar, então não tem perigo de afogamento. E aí não adianta, né? Qualquer outro lance que for feito, só tem lance com dama também, né? Mas mesmo assim, qualquer lance leva para um mate muito rápido. Então, é muito importante ter padrões como esses em mente, certo? E aí você é com padrões como esse que os computadores e tal, e grandes jogadores conseguem fazer finais muito legais, né? Fazer finais muito interessantes. Inclusive, você mesmo pode começar a usar esses finais para vencer os seus jogos, né? Ou pelo menos para, quem sabe, tentar empatar, se você for o cara que está do outro lado, né? Nem sempre a gente vence. Então, o que é que eu recomendo? Eu recomendo que você vá lá na nossa playlist de finais diversos, veja todos os finais que você puder, porque quanto mais finais você colocar na sua base de dados, na sua base mental, mais chance de você se lembrar e tentar levar para um deles, né? Se a situação deixar, você leva para um deles e aí tenta lembrar das dicas que foram dadas aqui, tá ok? Gente, muito obrigado por este vídeo, ficou um pouco longo, eu tenho certeza, mas foi de coração, tá? Para realmente agregar bastante valor para vocês. Forte abraço, não deixe de comentar aqui embaixo o que você achou, quais são as suas impressões, se você tem algo a acrescentar que vai agregar valor pra gente, vai ser muito bem-vindo. E além disso, se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo mesmo, tem muito vídeo bom vindo por aí. Às vezes eu não tenho tempo, mas assim que eu tiver muito tempo, meu amigo, todos os vídeos, todas as ideias que eu tenho vão ser colocadas em prática e a gente vai estar colocando aqui muito conteúdo mesmo. Forte abraço e até breve.